Então vamos lá. Vamos lá. Porque assim, o primeiro episódio já é aquele episódio com os robôs que estão fazendo no tour na Terra pós-apocalíptica, né? E assim, é um episódio cheio de sarcasmo. Igual da primeira temporada, porque esse foi o episódio que foi continuação direta de um episódio da temporada. Assim, o que era mais legal, que eu tava esperando isso na segunda temporada. Eu acho que não só eu, né? Um monte de gente tava esperando que alguns episódios ali da primeira temporada tivessem uma continuação. E não foi o que aconteceu. Aí veio exatamente agora, com o episódio desses 3 robôs, que foi realmente muito engraçado. E eles mostrando, né, como é que foi, assim, vamos dizer, a tentativa de fuga, ali com o apocalipse chegando e tal. Eu gostei muito desse episódio, achei muito legal. E gostei que eles trouxeram de volta, né, esse episódio. Eu esperava na segunda temporada, mas tudo bem, pelo menos veio uma continuação. O segundo episódio foi aquele do alto mar, né, Viagem Ruim. Eles estavam... Isso foi sensacional. Estavam em alto mar e tinha uma criatura, um caranguejo, né? Caranguejo virou predador, né, de seres humanos. Isso, aquela tripulação tava ali presa com aquele caranguejo gigante no interior do navio, né? E um caranguejo que se alimentava de seres humanos. E deu pra ver que, assim, começou com uma confusão, porque eles fizeram uma votação e o capitão acabou perdendo, né, a votação. Teve que ir lá encarar o caranguejo. E chegando lá, o caranguejo tinha a capacidade, pegou um corpo, né? Se atrelou às cordas vocais daquele corpo e começou a falar com esse capitão do navio, né? Dizendo que ele queria ir pra onde ele queria ir, era uma ilha, se não me engano, e uma ilha bem populosa. Exatamente. E esse capitão acabou tendo uma ideia, né? De pegar todo mundo que tinha ferrado com ele, que tava ali no navio, e dar um jeito de eliminar essas pessoas, e também de evitar que o caranguejo chegasse onde ele queria, porque ele sabia que tinha muita gente lá. Ao menos o capitão teve a moral de salvar a população. Tanto é que faz aquele teste lá da votação, marque um X ou um 0, né? E todos marcaram X. Isso. Mas aí conta uma mentira, né? O X era justamente pra fazer o que o caranguejo queria, né? Que era levar ele até a ilha, onde tinha uma população gigantesca. Enfim, e todo mundo tava querendo se livrar do problema. E aí ele pegou e eliminou um por um, né? Exatamente. Ele fez o errado certo, né? O errado que é certo. Porque assim, a atitude dele moral de salvar a população é maior do que a vida daqueles que estão ali, né? Isso remete também a decisão dele, assim, moral de escolha, porque é difícil você matar ali seus tripulantes pra conseguir fazer um bem maior. Então, aí a gente tem um terceiro episódio, que é O Mesmo Pulso da Máquina, que é a história que se passa na lua de Júpiter, né? Io. Também gostei muito desse episódio, né? Achei, nossa, muito interessante. Esses episódios que tem uma temática espacial, nossa, sempre me chama a atenção. Eu adoro. E eu gostei muito de como foi desenvolvida a história, e ali eles tentaram colocar como se Io fosse uma espécie de inteligência artificial, né? E que absorve também, assim, a consciência. A história começa com 2 astronautas fazendo análise, enfim, pela lua, né, de Io. E aí, de repente, acontece um acidente. Uma delas morre e a outra sobrevive, e para se manter viva ela precisa do oxigênio que tá que tá preso, né, a roupa dessa que morreu. Então ela faz uma espécie de uma, como a gente chama? Uma maca, né, para tentar arrastar o corpo da amiga, e nisso ela começa a escutar a voz da amiga que estava morta. E aí a voz se revela como não necessariamente a amiga dela, mas como a consciência da lua, né? E ela se coloca como uma espécie de máquina. Ela, na verdade, sempre usa, assim, tenta fazer comparações de que o humano possa associar. Então, eu acho que não era uma máquina, obviamente, mas ela tinha uma consciência mais próxima de que o ser humano ia entender que ela era um tipo de máquina, um tipo de IA, né? Na verdade. É isso aí. O que acontece nesse episódio, depois aconteceu o acidente e tal, ela começou a arrastar o cadáver da amiga dela, ela estava tentando entrar em contato com a estação que orbita essa lua. Isso. É uma lua de Júpiter, que era um meio de resgate. Mas nesse ínterim, ela desloca o ombro. Aí ela começa a usar morfina e outras coisas lá que tem efeitos alucinógenos nela. Sim. Aí quando ela usa esse remédio, ela já tem a primeira efeito alucinógeno da amiga entrando em contato com ela e recitando poesias, trechos de poemas dela. E ela começa a ter visões, assim, abstratas de mulheres gigantes
semelhante, sabe? Mas isso, até então, aparecia ser só efeito alucinógeno. Isso. Aí ela usa pela segunda vez, é quando essa, vamos chamar de Gaia, da Lua, né? O que seria essa entidade que é a própria Io, se comunica com ela, né? Mas é no exato momento onde ela tá meio que drogada, com o efeito das drogas. E revela pra ela que a geografia do local era semelhante ao que a Terra era no momento da formação, sabe? Que tinha lá aqueles componentes químicos, enxofre, oxigênio, hidrogênio, tinha as erupções vulcânicas. Tudo levava a crer que aquela lua que seria futuramente a Terra. E por isso ela seria uma máquina, sabe? Mas uma máquina no sentido assim, no sentido de um ser vivo que tem a capacidade de gerar vida. Foi isso que ela ficou em aberto. Aí no final, quando ela tá caminhando, ela para num penhasco pra uma lagoa azul, que seria o que a gente pode chamar aquilo dali de placenta, sabe? Alguma coisa que remete, sabe, a fusão, sabe, entre as coisas. Porque você vê que ela se lança daquele penhasco, cai dentro daquela massa azul líquida e ela se dissolve, né? É como se estivesse fecundando um óvulo. E a Io toda... A própria Io fala ela que se ela se jogar ali, ela pergunta o que ia ser, né? E aí a Io fala, pode ser vida, pode ser morte, vai depender do que você entende, mas o seu corpo não vai deixar de existir, mas a sua consciência vai se integrar a mim. Assim como a amiga dela, a consciência da amiga dela acabou se integrando porque foi utilizada, né, pela Io pra entrar em contato com ela. Exatamente. Mas assim, a licença poética entre aspas que deixa ali, é como se ela fecunda aquele óvulo e de fundo a Io é uma lua de Júpiter. De fundo você vê Júpiter imensa e você vê o quê? O ano da tempestade, aquele que tem Júpiter. Sugerindo o quê? Que aquele óvulo que fecundado vai se conectar a Júpiter, sabe? Como se fosse o próximo passo de uma outra evolução, né? Porque assim, a chegada daquela mulher ali foi um gatilho evolutivo pra Io, né? Pra ela alcançar um estágio mais evolutivo. Futuramente Io deixar de ser só uma lua pra se tornar um local habitável, similar à Terra. Exatamente. E esse episódio foi muito sensacional. Bom, foi sensacional. Essas temáticas assim, de espaciais são muito boas. Aí a gente passa pro quarto episódio, que era a Noite dos Mini-Mortos. Eu sei que você falou que não achou esse tão legal. Não, achei engraçado, né? Achei muito engraçado. Porque assim. O casal foi dar uma furicada. Eu achei engraçado porque a primeira coisa que me veio à cabeça, né? Primeiro ele começa com um casalzinho, né? Se pegando ali perto de um cemitério, né? Frente a uma capela. E aí eles derrubam alguma coisa e os mortos começam a sair, enfim, pegam eles e depois começam a se espalhar pela cidade. E tudo isso sendo como se fosse a gente estivesse vendo uma maquete. A primeira coisa que me veio à cabeça é quando vinham os zumbis invadindo assim a cidade, indo pegar as pessoas. Cara, eu não sei você, mas na mesma hora eu pensei assim, que isso? É um mini... como é que é o nome? Guerra Mundial Z? Essa questão da Guerra Mundial Z, porque eu achei muito idêntico, né? Eu achei idêntico, assim, os zumbis correndo daquele jeito, tomando conta da cidade. Mas, enfim, muito legal. E até que no final, né, acaba tendo a destruição total. Exatamente. Era o único jeito, né? Então eu achei esse episódio, assim, foi a veia cômica master dessa temporada. Depois a gente tem um outro episódio que eu não achei. O quinto episódio. É Matança em Grupo, que é daquele grupo de mercenários, né, que encontra uma espécie de urso ciborgue, alguma coisa assim, que tá matando todos os soldados e tudo mais. E, enfim, aquele episódio ali teve umas chamadas engraçadas, né, umas falas assim engraçadas, mas o episódio em si, pra mim também, se ele não tivesse existido, não faria falta. Eu só curti nele a animação, o estilo de animação dele eu achei interessantíssimo, porque assim, aquele estilo de arte a gente vê muito em HQ, mas geralmente a gente não vê as HQs sendo adaptadas das formas que elas são desenhadas para o mundo da animação. Obviamente pela dificuldade, né, que é muito detalhes, né, para você animar. Mas essa animação é como se você estivesse vendo uma HQ, sabe? A edição artística foi muito boa. Mas a história em si é bem simplista, né? Os caras estão numa missão e aparentemente esbarram com o que eles chamam de texuco de mel.
É muito escrota, né? Aí, tipo, depois vem a explicação, né? Que aparece aquele soldado que é da CIA, que fala que aquele urso foi desenvolvido após o atentado de 2001, etc e tal. Mas a história é bem básica. Que acabou perdendo controle e destruindo todos eles, né? Matando todo mundo. Valeu também pela, como você falou, o estilo de animação é interessante. Exatamente. E aí depois desse a gente tem o que eu achei um dos melhores, não digo melhor, mas dos melhores, que foi o Enxame. Também com essa época, né, espacial, essa coisa esse assim. Foi lindo demais. Nossa, esse foi muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Né, se trata de que aparentemente, no início, a primeira coisa que me lembrou foi um pouco Star Trek. Porque a gente vê um ser humano numa nave com seres, né, de outras espécies que estava sendo levado para um determinado ponto. E ele estava conversando com esses seres e tal. E aquilo ali eu achei muito Star Trek. Muito. Não tem palavra. E aí ele é deixado ali num lugar chamado de Enxame, onde ele lá encontra uma outra cientista, uma outra humana, né? E esse enxame nada mais era de que uma espécie de ninho, né? Que vivenciavam ali várias espécies, ou espécies que foram anexadas, né? Anexadas de alguma forma. Viraram tipo um simbionte. Sim, sim. Para uma consciência, existia uma consciência que coordenava esse ninho, né, que era a rainha mãe, né, e aí várias outras espécies, elas conseguiam coexistir ali a partir do momento que elas entravam numa espécie de simbiose com esse, né, com essa consciência maior, e isso tudo era o enxame. Exato. E cada um tinha uma função, né, cada espécie acabava tendo ali uma função dentro do enxame, e todos tinham, no final das contas, também a função de manter a rainha mãe, né. E assim, muito, muito interessante. E esse humano que foi pra lá, esse cientista que foi pra lá, ele foi pra conhecer o funcionamento do enxame, como estava, né, essa vivência, isso. Exato. E trazer isso pra Terra de alguma forma, né, mas não de uma forma boa. Ele queria, na verdade, usar isso como um controle, né, de outras espécies. Uma forma de obter o controle sobre outras espécies. Ele queria simplesmente esse conhecimento. Como que isso acontecia dentro do enxame para que ele pudesse reproduzir isso. E o mais interessante é que, assim, essa mulher que estava lá, ela já estava lá há muito tempo, né? E ela tinha todo o conhecimento de como funcionava tudo e tal. E no primeiro momento, quando ele explicou, ela falou, não, isso não é certo. Mas ele conseguiu convencê-la a reproduzir numa pequena escala esse funcionamento do enxame. Ou seja, eles começaram a fazer um enxame dentro do enxame. Só que quase isso. Só que eles não acharam que a consciência principal ali fosse se dar conta, né? De que isso estava acontecendo. E acontece que ela se deu conta. Porque assim, a rainha, ela cria uma prole adaptativa às circunstâncias. No caso ali, o cara tava querendo... O tipo da espécie, né? Exatamente. Ele tava querendo criar uma própria rainha. Aí ele tava usando os feromônios pra tentar induzir a coleta de um óvulo, sabe? Através daquelas criaturas, daquele bioma. Ele queria coletar um óvulo para replicar o enxame aonde tá a civilização humana. A princípio ele falou que era, imagina o quanto de alimento a gente pode, né? Os recursos humanos são escassos e com isso a gente poderia, sabe? Aumentar os nossos recursos, mas depois começou a ampliar para as ideias de guerra, né? Mas enfim, eu achei sensacional a parte final, porque assim, os zangões começam a caçar ele e capturam ele, levam ele até uma prole que foi criada, tipo, há semanas, né? Essa prole foi criada para se defender contra a raça humana. E era basicamente um cérebro imenso, né? Aí esse cérebro tinha se conectado à mulher e começa a conversar com esse cara. E abrindo parênteses, essa cena foi sensacional, mano. A mulher ali, meio que numa pose quase crucificada, com a cabeça raspada e com aquelas raízes conectando ao cérebro dela. Nossa, show demais. Aí o cara vê aquela cena e acontece uma coisa assim que eu achei genial. Acontece que ele vomita, aí depois vem uma criatura e começa a se alimentar do vômito dela, né? Aí aquela prole do enxame fala assim, tá vendo essa criatura? Há milhares e milhares de anos atrás ela teve a mesma ideia do que os seres humanos, né? De utilizar o enxame ao seu bel prazer, mas vê o estado evolutivo que ela está agora. Evolutivo entre aspas, né? Foi um retrocesso evolutivo. E aí
o enxame fala a mesma coisa que falaram pra ele quando ele tava chegando no enxame, né, naquela nave lá no início, com os outros, né? Que eu falo assim, que bom, porque eu ia sentir muito falta da sua conversa, de ter com quem conversar. E eu espero sinceramente que numa próxima temporada eles, por favor, façam uma continuidade disso, porque eu queria muito saber, né, uma evolução daquilo ali, como se daria. Eu queria muito. Eu até sinto, assim, pra mim também me pareceu uma continuidade daquele episódio que tem na primeira temporada. Aquele que o pessoal tá numa nave espacial, vai utilizar um portal pra retornar, um buraco de minhoca pra retornar à Terra. Porém, eles acabam saindo do percurso, eles param dentro de um organismo simbiótico que cria essa realidade dentro da mente dele, que ele tava vivenciando com uma ex-esposa dele, sei lá, uma namorada que ele tinha, alguma coisa desse tipo. Mas no final, quando mostra realmente o que era esse ambiente onde ele estava, era tipo uma criatura, e assim, toda, como que eu posso dizer assim, todo o estilo Venom, estilo Carnificina, sabe? O que me traz à memória um pouco desse episódio. Tudo que assim, que cria realidades novas em ambientes diferentes, eles basicamente criaram um bioma no espaço, né? Muito legal. Bem diferente mesmo. Me remeteu até um pouco a Avatar, entre aspas, né? É claro que Avatar se passava num planeta, mas assim, questão de inovação, sabe? De criar seres e uma fauna diferente. Nesse ponto foi sensacional. Muito bom, nota 10 pra esse episódio. Depois dele a gente tem o Ratos de Mason, que bem foi um episódio assim, meio bobinho, né? História de um fazendeiro que tem um enxame de ratos no seu celeiro. E aí ele começa a contratar uns serviços de tecnologia para eliminar esses ratos, porque aparentemente esses ratos não eram ratos comuns, eram ratos armados, eram uma espécie de exército, né? E aí ele começa a contratar tecnologias para eliminar, né, esse enxame de ratos no celeiro. E acaba que no fim das contas ele acaba meio que fazendo as pazes com os ratos que estavam lá no celeiro. Final virou meio que o exterminador do futuro, né? Ratos darwianos ali evoluindo para guerras cibernéticas dentro do celeiro do cara. Achei legal. Isso eu achei engraçadinho, mas também achei meio bobinho, assim. Enfim. E aí a gente tem o episódio 8, que é o Sepultados na Caverna. Gostei do gráfico. E aí é um de soldados que eles estão tentando recuperar um refém, né? E as pessoas que estão prendendo esse refém entram numa caverna e eles vão atrás. E aí, quando chega nessa caverna, eles encontram coisas muito estranhas. Primeiro, eles encontram um refém e os sequestradores totalmente só no osso, com a pele toda derretida. E em seguida, eles veem que o teto está repleto de um tipo de aranha, umas aranhas bem pequenas e parecem ser assim, robóticas, não é? Aquela cena, porque as aranhas são devoradoras, né? Sim. E me lembrou, sabe o que é? O filme A Múmia, você lembra? Que tem aqueles... É mesmo. Só que não é os caras velhos, né? Isso, os caras velhos devoravam. Só que ali parecia ser uma criatura que estava isolada não, vamos dizer assim, selada dentro daquela caverna. E o que me veio à memória, porque aquela criatura é muito parecida com um dos contos de Lovecraft, que é o do Cthulhu, que é um polvo gigante, que é bem aquela característica mesmo do conto do Cthulhu, sabe? E pra você ver, ele tem a capacidade de influenciar pessoas colocando alucinações dentro da mente dela. Nesse conto de Lovecraft, a criatura faz exatamente a mesma coisa. E é uma criatura apocalíptica, né? Se ela for libertada, ela vai trazer meio que a destruição, sabe, do mundo. Aí trouxe exatamente esse conto na cabeça, né? Assistindo esse. Pode ter sido, sim, uma inspiração nesse conto Lovecraft, porque, se você se lembrar, acho que na primeira temporada, você lembra que tem um que era de um pessoal que tava no trem, aí o trem parava no meio, perto de um matagal, e as pessoas começavam a descer e entrar no matagal. E aí, então, esse episódio da primeira temporada foi baseado no conto Lovecraft também. Isso eu não sabia. Eu não lembro desse episódio, não recordo. Depois você dá uma olhadinha, muito, muito, muito interessante. E aí, pra finalizar, a gente tem o episódio que eu mais,
assim, diferentão. Eu acho que de todas as temporadas, né? Eu acho que foi o mais diferente. O nome eu até anotei porque eu achei diferente. Eu deveria ter pesquisado pra saber o que significa, mas é Jibaro, o nome do episódio. Jibaro. Deve ter um significado. Deve ter. Eu não verifiquei, não olhei. Mas, assim, primeira coisa, a referência óbvia, de cara, né? Você percebe que a referência é sobre a invasão espanhola na América. Interessante. É bem óbvio isso. E tem aqueles soldados, né? Você percebe pelas armaduras deles. E eles chegam num determinado local onde tem um tipo de um rio, né? E aí sai desse rio uma criatura que parece uma mulher, uma entidade, na verdade, né? Toda coberta de pedras preciosas. A roupa dela, né? Todo o corpo dela estava coberto de pedras preciosas. E ela faz uma dança muito interessante, muito sensual, muito chamativa, e ela começa a influenciar esses soldados a lutarem entre si. Ela faz que eles lutem entre si e se matem, né? Só um resiste ali, que aparentemente era o líder, né? Só um resiste. É porque ele era surdo. E ele fica, né? Primeiro ele foge e depois ele tenta chegar nela e destruí-la, assim. Ela tenta se aproximar, permite que ele se aproxime dela. Eles estavam no rio, assim, perto de uma cachoeira, né? E aí, quando eles se aproxima dela, ele finalmente segura, ele começa a fazer o que ele deu uma cabeçada nela, né? Ela meio que desmaia e ele começa a tirar de maneira assim violenta todas aquelas joias que estavam cobrindo o corpo dela, né? E ele jogou uma capa assim e tava jogando tudo em cima, e tinha muita pedra, ali fica aquela referência clara de que essa invasão espanhola nas Américas, o que ela trouxe? Toda a destruição, a violência, roubo, né? Ele tava pegando todas as joias que estavam no corpo dela, ouro e pedras preciosas, e também até mesmo estupro, né? Porque ele se aproximou dela como se eles fossem ficar juntos. Então, tudo isso, assim, toda uma trilha e você vê que começa a escorrer um sangue pela água, né? Que era o sangue dela. E depois que ele tira todas as joias e coloca nessa capa, ele empurra ela pra água, né? Então, assim, mostra ali toda a trilha de sangue e destruição que essa invasão espanhola trouxe às Américas. E aí ele vai fugindo, você vê que tem aquela capa, né? Quando ele fecha, fica um saco enorme, né? Com muita coisa. E aí você fica falando assim, não, eu tava olhando ali, mas não parecia que tinha tanta coisa, né? E aí ele começa a tentar ir embora, tentar seguir o caminho dele, mas ela não estava morta. E ela volta atrás dele pra justamente se vingar, né? E aí no final ela consegue. Tem um trecho que é interessante, que os dois estão dançando, né? Eu achei esse trecho muito, muito, muito legal. Esse episódio foi muito diferente, mas foi muito bom, assim. Ele trouxe umas referências muito legais, muito interessantes. É isso aí. Tem muito a acrescentar nesse lance dos colonizadores, né? A priori percebido isso. O que me veio à mente na hora foi que era uma criatura folclórica. Agora, que se era nas Américas, eu também não tinha pensado sobre isso. Eu achei legal esse ponto de vista. Mas deve ter sido referência a alguma criatura folclórica, assim. Era uma entidade. Se fosse no Brasil, a gente poderia dizer que era Iara, algum tipo. É um equivalente a uma sereia, né? Algo do gênero. E fez todo sentido esse lance que você falou dos colonizadores, porque assim, ela estava coberta de joias e ouro, né? Sim. E o que eles faziam... As eram assim, né? Até a chegada deles. Exatamente. O interessante ali é quando ele meio que mata ela, aí remove todas as joias e joga o corpo dela na água. E a água é toda banhada em sangue. Sim. Sangue. Mas só que esse sangue... Eu falei, deixou aquele rastro de sangue e destruição de tudo que eles trouxeram quando vieram pra cá, né? Exatamente. Mas ao mesmo assim, isso tudo que você falou, aquele sangue é duradouro. Ele cura. Tanto é que o cara que era surdo, que não era influenciado pela voz dela, né? Começa a ouvir, aí sim ela tem a vingança. Mas, enfim, sensacional. Eu me amarrei nesse episódio porque ele tem
que artístico, assim, o lance das danças, da facilidade dos movimentos, que é puxado mais, assim, para um lado do balé, sabe? Você não tem uma fala. É um episódio que eles não conversam, não existe conversa. Tudo é visual. Tudo é visual. Só naqueles momentos em que, assim, ela externa, vamos dizer assim, o poder dela, né? Essa entidade. Ela usa o poder dela externando através do grito. Mas, fora isso, não existe diálogos, não existe, né? Não existe fala. Então é muito visual. É muito, muito visual. E é muito bonito. E é isso aí, assina embaixo. Então, assim, a minha avaliação pra essa terceira temporada foi muito, muito boa. Salvo 1 ou 2 episódios que eu achei, assim, fracos, mas os outros foram muito, muito bons.